Sejam todos bem-vindos à nossa aula de expressões numéricas. Nesta aula, o aluno terá a oportunidade de desenvolver o aprendizado de forma rápida e objetiva, pois a metodologia usada pelo professor possibilita o aprendizado. Portanto, lápis e papel à mão. Agora vamos chamar a vinheta do canal. A aula está começando. É com você, professor Wellington Galindo. Tenham todos uma boa aula. Olá, bem-vindos à Central de Curso CCG e hoje vamos estar iniciando mais uma aula de matemática. E quero convidar você já para fazer a sua inscrição no canal e acompanhar as nossas aulas. Eu sou o professor Wellington Galindo e hoje vamos falar com vocês sobre monômios e polinômios. Pois bem, mas antes de tratar qualquer ponto a respeito do tema proposto, eu preciso lhe mostrar o objetivo desta aula. Esta aula tem o objetivo de identificar os elementos do monômios e polinômios, como sendo o coeficiente, parte literal e grau, tanto do monômio como também dos polinômios. Esta aula ainda visa resolver, e não só resolver, também elaborar situações, problemas que envolvam cálculos do valor numérico de expressão algébrica, utilizando as propriedades das operações matemáticas. Pois bem, entendido o objetivo ou os objetivos da aula, vamos responder o primeiro questionamento que aqui se faz, que é a pergunta: o que é expressão algébrica? E a resposta é exatamente que expressões algébricas são expressões matemáticas que contêm letras, que é chamada também de variável, que é conhecida como incógnita, e também valor desconhecido. Então, o valor desconhecido também é uma variável. Tá? Bem, as expressões algébricas não apenas contêm as letras. As expressões algébricas também contêm números, tá? Que são chamados coeficientes. Tá? E esses coeficientes podem realizar algumas operações que nós vamos estar demonstrando na sequência desta aula. Então, observem o seguinte. Aqui eu tenho x mais 3, e x mais 3 é uma expressão algébrica. Observe que é uma expressão algébrica porque contém números e letras, assim como x2, ou x ao quadrado menos 1, é uma expressão algébrica porque contém números e contém letras. Outro exemplo, x mais y, ou y mais x menos 1. Y mais x menos 1 é uma expressão algébrica. Observem, aqui eu tenho letras e tenho números. Tá? Aqui eu tenho as incógnitas, que eu chamo também de variáveis, tá? Mas eu tenho os coeficientes, que eu chamo de números. Eles estão aqui presentes nessa questão. Tem mais. 2x ao quadrado yz. 2x ao quadrado yz é uma expressão algébrica. Novamente, aparecem números e aparecem letras. Ou seja, deixar isso bem claro para ficar fixado no subconsciente, que os números são os coeficientes e a letra é a parte literal. Pois bem, quando a expressão contém uma igualdade, aí nós vamos chamar a esta expressão de equação. Logo, equação são sentenças matemáticas abertas expressas por uma igualdade. Tá? Sentença matemática aberta por quê? Porque contém variáveis, contém incógnita, contém um valor desconhecido, contém uma letra. Logo, esta é a ideia do que seja equação.
sentença matemática aberta expressa por uma igualdade. Olha aqui, V igual a S sobre T. V igual a igualdade, aqui está denotando que agora eu tenho a expressão matemática, tá? A expressão algébrica, mas agora a expressão algébrica ela aparece como equação exatamente porque aparece aqui o sinal de igualdade. Temos mais um exemplo aqui. X ao quadrado menos 1 igual a zero. Observe que neste comentário de hoje, quando nós olhamos aqui à primeira vista, x ao quadrado menos 1, nós dissemos isso aqui é uma expressão algébrica. Tá? Era só uma expressão algébrica, porque continha letras e continha também números. E observe, não só esse número aqui, mas também o número que está aqui na frente do x. Esse número é 1, certo? Certo, porque eu tenho aqui um x ao quadrado, correto? Mas agora, essa mesma expressão, ela vira uma equação por conta desse sinal de igualdade, ok? Então, o sinal de igualdade é que vai identificar a equação. Agora sim, eu tenho uma sentença matemática, x ao quadrado mais 1, expresso por uma igualdade. Tudo isso é igual a zero. Estão me entendendo aí? Então, essa é a ideia que nós vivenciamos aqui para entendermos o que é uma expressão algébrica. Agora, mas essa aqui, para a gente estar já indo para a conclusão dessa explicação aqui, do que é a expressão algébrica, eu tenho x mais y igual a 1. Então, esse igual a 1 está me dizendo que essa expressão algébrica agora é uma equação. Uma equação que possui duas variáveis, duas incógnitas, dois valores desconhecidos que serão somados e o resultado será 1. Pois bem, partindo desta ideia primária que nós vimos aqui abrangente, identificando o que são as expressões algébricas e identificando o que é uma equação, agora nós vamos trabalhar os monômios. Mas o que é um monômio? Monômio é uma expressão algébrica dada pela multiplicação de um número, que a gente chamou de coeficiente, por uma letra, que nós chamamos de parte literal, cujo grau é a soma dos expoentes das letras diferentes. Por exemplo, eu tenho 2x ao quadrado yz. Observem bem, 2x ao quadrado yz. Eu tenho x ao quadrado. Vamos pegar mais um monômio aqui. X elevado à terceira y dividido por 2. Lembre-se que monômio é uma expressão algébrica dada pela multiplicação de números de letras. Você pode dizer que é o produto de letras por números. Isso é monômio. Agora, nós vamos observar este valor aqui, menos 1. Menos 1 sozinho não iria caracterizar o monômio, porque está faltando a parte literal. Eu tenho o coeficiente, entretanto não tenho a parte literal. Então vamos lá. Esse 2 aqui, vamos observar esse 2, a setinha está ali junto. Esse 2, que é o coeficiente, tá? Nós vamos identificá-lo exatamente assim. Coeficiente. O número que aparece na frente da letra é chamado de coeficiente. Pois bem, agora essa letra aqui, que vocês estão vendo partir a seta, essa letra, ou esse conjunto de letras que temos aqui, nós vamos chamar de parte literal, ok? Parte literal. E o que é a parte literal? É o conjunto das letras que vão formar esse monômio junto com o coeficiente, tá? Então, no monômio eu tenho coeficiente e tenho parte literal. Pois bem,
Agora vamos observar o grau do monômio, e esse grau é dado pela soma dos expoentes. Como eu tenho aqui x2, y1 e z elevado a 1, o grau desse monômio será 4, porque 2 mais 1, 3 mais 1, 4. 4, o grau desse monômio. E por falar em monômios, vamos agora tratar os polinômios. E o que seriam os polinômios? Polinômio seria um conjunto de monômios. Então, agora nós vamos identificar o monômio, tá? E aqui eu tenho o primeiro aparecendo aqui, que é 4x elevado ao quadrado, isso é um monômio, tá? Eu vou ter agora um binômio, x2 menos x, observem que eu tenho o monômio x ao quadrado e tenho o monômio x. Os dois juntos, essa operação, essa expressão algébrica caracteriza um binômio formado por dois monômios. Agora, nós vamos ter aqui o exemplo de um trinômio. E o que é o trinômio? É a soma algébrica dos monômios. Eu tenho um monômio, 3x2, mais um monômio x, menos 1. Então, eu tenho a soma de três monômios. Pois bem, agora nós temos aqui a soma dos polinômios, dos monômios, que vai dar um polinômio. E veja se não, 4x2 mais x2 menos x, que vai dar mais 3x ao quadrado mais x menos 1, que vai resultar em 3x menos 2x a 2 mais x menos 1. Repetindo, até para corrigir aqui, x a terceira menos 2x ao quadrado mais x menos 1. Então, aqui está caracterizado o polinômio. Tá? Só para observação final, vamos prestar atenção nesse 2x menos x, que foi transformado em um monômio. Tá? Monômio x, porque aqui eu tenho 2x menos 1. Quando eu opero o polinômio, resulta para mim em um monômio. Então, aqui ele é um monômio, mas observando desta forma aqui, dois monômios, passa a ser chamado também de polinômio. É um binômio, mas mais de um binômio, mais de um monômio, são vários monômios, e vários monômios são conhecidos como polinômio. Ok? Agora, depois de ter percorrido os objetivos, agora vamos aproveitar o conteúdo que foi ministrado para identificar o aprendizado. E vamos identificar resolvendo problemas para aprimorar o que aprendemos. Então, eu tenho a primeira questão aí em voga, que é colocar M para monômio, B para binômio, T para trinômio e P para polinômio. A primeira questão, a letra A, é menos 2x elevado à terceira, y à segunda e z. Essa questão é um monômio, binômio, trinômio ou um polinômio? Essa questão é um monômio. Eu tenho apenas um coeficiente e eu tenho apenas a parte literal. Então, eu tenho apenas um monômio aqui. Letra B. A letra B passa a ser um binômio. Eu tenho 2x menos 1. E a letra C? Na letra C, eu tenho um trinômio, que é 4x mais 2a mais menos y. Isso é trinômio. Eu tenho três monômios aí sendo somados. Na letra D, a resposta é P, porque agora eu tenho um polinômio. E esse polinômio formado por 5x3 mais 2x ao quadrado menos x mais 2. Vamos agora para a próxima questão. Letra E. 5x menos y menos z menos 1. Isto aqui vai caracterizar um polinômio. Agora a letra F. A letra F, 2x4, y3, z2, w. Isso aqui vai caracterizar um monômio, tá? Apenas um monômio. A letra G, eu tenho x2, y menos x, y2.
aqui eu tenho um binômio. E na letra H, que é 3x2 menos 2x mais 5, eu tenho um trinômio. Pois bem, tudo isto, todo este invólucro aqui, vai ser chamado de polinômio. Espero que tenha acertado a maioria das questões. E agora vamos para a próxima questão. Pois bem, essa questão continua o lema resolvendo para aprimorar o que aprendeu. Nessa questão, que é a questão 2, nós vamos identificar o coeficiente e a parte literal de cada monômio. Tá? Coeficiente e parte literal de cada monômio aqui. O primeiro monômio que temos aqui é o 4x ao quadrado, ok? Aqui nós queremos não só o coeficiente, nós queremos também identificar a parte literal e, por fim, o grau desse monômio. Como é que fazemos aqui? Quem é o coeficiente? Coeficiente, neste caso que nós estamos estudando, será o 4. 4 é coeficiente. Tá? É o número que está atrelado à letra nesse monômio. E quem é a parte literal? A parte literal é a letra. Tá? Mas agora vamos identificar todos os coeficientes, depois vamos identificar as partes literais. Tá? Então, nesse segundo monômio, eu tenho como coeficiente menos 6, tá? Que é o número. No próximo monômio, eu tenho o coeficiente 2 aqui, ó, tá? Identificando 2 é o coeficiente. No próximo monômio, que é x, y, z, eu não tenho um número aqui. Quando não tem, subtende-se que seja 1. Então, aqui o 1 é o coeficiente. 8x3b2. Eu tenho como coeficiente o 8. O 8, o número que é o coeficiente. Agora observe nesta última. Eu tenho ABC 5 sobre 5. Ora, o que está diante de mim aqui é uma fração. Na frente aqui, como não tem nenhum número, subtende-se que tenha uma unidade aqui. Então, eu tenho uma aqui na frente, ok? Então, logo, o meu coeficiente aqui será 1 sobre 5. 1/5 será aí o coeficiente. Tudo bem? Então, se entendemos isso, vamos para o próximo questionamento, que é a parte literal. Mas o que é a parte literal? A parte literal são as letras, como já falamos aqui em alguns momentos. As letras são a parte literal. Então, agora vamos examinar apenas as letras. Tá? As letrinhas aqui, ó, serão objeto de estudo. Aqui é o x, então logo a parte literal que temos é x. X ao quadrado é o conjunto de toda a parte literal, envolvendo a letra que está multiplicando o número. Ok? Bem, para o segundo monômio, menos 6xy, a parte literal, que são as letras, está representada aqui por x e y, né? Está aqui x e y, é a letra. Então, a parte literal é xy. E nesse terceiro monômio? Nesse terceiro monômio, nós temos aqui uma extensa parte literal, tá? Letras e números sendo formados aqui, é longa, né? Então aqui eu tenho a parte literal A5B4C3D2. Ainda eu tenho aqui, nesse quarto monômio, a parte literal é o conjunto do x, y, z. Verificando aqui a parte literal x, y, z. A parte literal desse monômio aqui, desse próximo monômio, é formado por A3, né? B2. Tá aqui, ó, tudo isso compõe a parte literal. Então, temos aqui A3B2. E, por fim, temos aqui a parte literal desse último monômio, ABC. Tá aqui, ó, ABC é a parte literal. Então, transportar aqui para o nível
que era para ser colocado. Então, ABC, parte literal. Agora vamos trabalhar o grau desses monômios. Tá? O grau desse monômio será trabalhado agora. Nós vimos nas aulas passadas, ou melhor, no decorrer da aula, né, que o grau do monômio era dado pela soma dos seus expoentes. Então, observem que temos aqui, neste caso em especial, o monômio 4x2. O grau desse monômio é dado pelo expoente do x, aqui, ó, que é 2. Então, o grau desse monômio é 2. Nesse caso aqui, observe que parece ser desprovido de número, mas aqui no y eu tenho como expoente 1, ok? No x expoente 1, e no y também eu tenho um expoente 1. E o que é que eu faço para ministrar o grau desse monômio? Então, basta somar os expoentes, e na soma dos expoentes o resultado é 2. Tá? Então, 1 do y, 1 do x, essa soma me deu como resultado 2. Agora vamos para o terceiro monômio. Tá? Já identificada a parte literal, já identificada o coeficiente, agora vamos identificar o grau. O grau é dado pela soma, lembre-se, a soma dos expoentes. Então, aqui eu tenho 5, que será somado a 4, que será somado a 3, que será somado a 2, cujo resultado será 14. Então, esse é o grau do monômio. Vamos para o próximo monômio, x, y, z. Já aprendemos que quando não tem número, não tem, subtende-se que seja 1, então tenho 1 aqui, 1 aqui, 1 no y, 1 no z, e somando tudo isso, o resultado é 3 unidades. Próximo monômio, eu tenho a 3b2. Ora, 3 somado a 2, o resultado é 5. Aqui, não existe nenhum valor aqui em cima, mas a gente já subentende-se que cada letrinha dessa tenha 1 como expoente. Então, logo a soma será igual a 3. Ok? Tudo certinho aí? Então, vamos estar trabalhando para aprimorar o que nós aprendemos. Pois bem, agora vamos para a última questão que será resolvida hoje, nesta aula, resolvendo para aprimorar o que aprendeu. Pois bem, a questão que está em voga é a seguinte: escreva o polinômio que representa cada situação a seguir. Qual situação? Primeiro, João foi a uma loja em que uma agenda custava X reais e um kit de canetas custava Y reais. Sabendo que, para presentear seus amigos, ele comprou 5 agendas e 5 kits de canetas. Represente os gastos de João com os presentes. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos chamar a parte literal do que é o valor que João não conhece. Tá? X reais. Nós vamos representar a parte literal também pelos valores das canetas. João não conhece, então chamamos de Y reais. Mas quantas agendas foram compradas por João? Esse valor será o coeficiente. Nós aprendemos aqui hoje. Quantas canetas foram compradas por João? Esse valor também representa o coeficiente. Um será o coeficiente de x, o outro será o coeficiente de y. Logo, temos para 5 agendas, 5x. Para 5 canetas, 5y. Logo, 5x mais y
representa aí o polinômio da situação gerada aí por João, ok? Então, resolvendo para aprimorar o que aprendeu, está chegando aqui ao final também de nossa aula, né? E que nós vamos estar agora nos despedindo de vocês. Bem, espero que o conteúdo desta aula tenha sido acessível a você, que você possa ter compreendido, entendido, e agora é praticar as aulas para continuar, não é, dominando esse tema, um tema muito importante e que certamente você tem necessidade dele. Eu quero agradecer e quero pedir a você, se inscreva em nosso canal. Até breve. Deus abençoe a todos.